Olá, seja muito bem-vindo à segunda semana da nossa série de estudos. Nosso tema de agora é identidade. Para começar, imagine a identidade adventista como uma grande herança que recebemos ao nos tornarmos membros do corpo de Cristo. A maioria das pessoas não recebe uma herança. Normalmente, temos que trabalhar duro para conseguir algo na vida. É quase impossível receber tudo pronto. E aqueles que herdam muitas riquezas, com frequência, nem sequer sabem como guardá-las. Alguns, inclusive, perdem tudo que seus pais e avós realizaram com tanto esforço. Talvez você conheça alguém assim. Outros aumentam o que recebem. Em uma parábola de Jesus, um homem recebeu 5 talentos, que em nossos dias equivaleriam a 200 quilos de metais preciosos. Então, o homem da história passa a trabalhar com esse alto valor e ganha mais 5 talentos, uma enorme quantidade de dinheiro. Como adventistas, recebemos de gerações anteriores uma organização fantástica, espalhada por todo o planeta. Também temos uma estrutura respeitável graças a Deus. Porém, mais importante que a estrutura física da igreja é a sua identidade. E é essa identidade que une a igreja e a faz crescer. Nossa identidade começou com as origens da igreja, que passaram a definir sua missão para o mundo. Atualmente, há muita discussão sobre a identidade da igreja. Há enormes pressões culturais e espirituais para mudar essa identidade. Há um grande conflito em andamento. O próprio Cristo nos advertiu de que muitos enganos ameaçariam o povo de Deus, como lemos, por exemplo, em Mateus 24. Então, surge uma pergunta: há um cartão de visita do povo de Deus? Quais são as características mais importantes dessa igreja? A resposta é que nosso cartão de visita espiritual está no Apocalipse, no capítulo 12 e verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 14, verso 12, lemos: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lembre-se de que a identidade do povo de Deus no tempo do fim está relacionada a 2 pilares: os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A Igreja de Deus ama a Cristo e prega sua morte na cruz por nossos pecados como única esperança de salvação. No entanto, essa igreja também anuncia a validade dos 10 mandamentos da lei de Deus, incluindo o 4º mandamento, que trata da santidade do 7º dia, o sábado. Esses 2 textos, escritos há quase 2000 anos, afirmam que nos últimos dias Deus levantaria um movimento na terra de pessoas comprometidas com Cristo e com os mandamentos. É uma profecia sobre esse movimento. Segundo o simbolismo de Apocalipse 12, essa igreja é o resto, ou remanescente da igreja fiel. Então, nos últimos dias, o inimigo de Deus volta sua ira para a igreja, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Em Apocalipse 14, essas 2 características são mencionadas no contexto do grande conflito final. Nessa situação, guardar os mandamentos de Deus, especialmente o dia de sábado, como fruto da fé em Jesus, será um sinal ainda mais evidente de quem é o povo de Deus. Veja o que Ellen White disse sobre esse povo. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra. Deus tem agentes divinamente designados para promoverem o reino de Cristo em nosso mundo. Unam-se todos a esses agentes escolhidos e sejam afinal encontrados entre os que têm a paciência dos santos, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A Igreja Remanescente, página 54. É importante lembrar aqui que Deus tem seu povo em todos os grupos religiosos e também fora deles. No entanto, Deus não deixaria o mundo sem a luz verdadeira. Como vimos, o Senhor também levantou um movimento totalmente comprometido com a Bíblia. Esse movimento hoje tem como objetivo advertir o mundo sobre o retorno de Jesus. Ele também prega que as pessoas devem submeter-se à palavra de Deus, deixando tradições e ensinamentos que não têm raízes bíblicas. Esse compromisso com Cristo, com a palavra de Deus, com os mandamentos, torna esse movimento especial. Em primeiro lugar, gera uma identidade interna. Ao crer da mesma maneira, tornamo-nos um só povo. Em segundo lugar, gera uma distinção externa. Ao pregar segundo a palavra de Deus, nós nos tornamos diferentes do mundo. Assim,
temos as verdades distintas que nos diferenciam de outras igrejas cristãs, religiões e filosofias. Além de defender e guardar os mandamentos de Deus e o sábado, destacamos outros temas aqui. Primeiro, cremos que hoje Cristo está ministrando como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Essa foi a primeira descoberta de um grupo de cristãos devotos de várias igrejas, quando decidiram juntos estudarem a Bíblia. Foi desse grupo que a nossa igreja surgiu. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e versículo 2 são bem claros ao dizer sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Por que é importante saber disso? Porque isso transformará seu relacionamento com Deus. Saber que você tem um representante no céu dá confiança. Isso o deixa ousado e seguro quando você se aproxima de Deus, não com medo, mas com confiança. A mensagem do santuário está relacionada ao sacrifício de Jesus na cruz e à maneira como Deus nos salva. Veja o que Ellen White disse: o santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte na cruz. O Grande Conflito, página 489. Em poucas palavras, é no santuário que Cristo aplica os méritos de seu sangue derramado na cruz. O povo de Deus também apresenta a verdade sobre a morte diante da primeira grande mentira de Satanás, contada no Éden e que permanece até hoje. A Bíblia diz que fomos criados do pó. Em Ezequiel, Deus declara que cada um de nós é uma alma. Segundo Eclesiastes 9, na morte não há consciência, ação ou sentimentos. Na morte não há sofrimento, pois ela é como um sono. Jesus disse que Lázaro estava dormindo e o acordaria, isto é, que Lázaro havia morrido e ressuscitaria. Segundo a Bíblia, a ressurreição é o processo inverso da morte. Não há reencarnação, porque segundo Hebreus capítulo 9, verso 27, só podemos morrer uma vez antes do juízo final. A Bíblia fala da grande ressurreição na segunda vinda de Jesus. Isso você encontra claramente em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios capítulo 15. Uma terceira característica de nossa identidade é que nos últimos dias a igreja teria uma orientação profética. Apocalipse 12, 17 declara que a igreja teria o testemunho de Jesus Cristo. E em Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, o ministério do dom de profecia que ajudaria a igreja a evitar os enganos dos últimos dias. Cremos que essa profecia se cumpriu na vida e no ministério de Ellen White. Ela foi uma esposa dedicada, mãe de 4 filhos, avó, escritora, missionária, oradora e visionária em saúde e educação. Ao longo de seus mais de 70 anos de ministério, ela teve mais de 2.000 sonhos e visões. Seus escritos foram traduzidos em mais de 160 idiomas e são lidos em mais de 200 países. Até as pessoas da sociedade e acadêmicos reconheceram as contribuições positivas de Ellen White, que ainda exercem uma grande influência hoje. Seus escritos servem para nos guiar à Bíblia, que é a nossa única autoridade de fé e prática. Seus escritos também exaltam a Jesus, reforçando assim os 2 pilares de nossa identidade. Você viu a valiosa herança que temos? Dizem que a maior herança que os pais podem deixar para os filhos é a educação e os valores. Do mesmo modo, na igreja, nossa maior herança são os princípios da palavra de Deus. Agora, seguem alguns conselhos para valorizar a herança de sua identidade adventista. Ore a Deus por uma verdadeira vida cristã. Um coração disposto é o primeiro passo para que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Estude a Bíblia todos os dias. Algumas ferramentas fundamentais são a lição da escola sabatina, os devocionais e outros livros adventistas. Tenha sempre a Bíblia como sua fonte devocional e também como sua lente para ver o mundo. Estude as doutrinas da igreja. Elas são o fundamento e a estrutura da sua fé. Leia o Espírito de Profecia. Leia e estude os livros de Ellen White. Aqueles que leem esses livros veem um impacto positivo em suas vidas. Realize o culto familiar.
Essa é uma das melhores e mais importantes formas de transmitir sua herança profética. Conheça a nossa história, estude a vida dos pioneiros da igreja. Você se encantará com o amor e a dedicação de muitos deles. Envolva-se com a igreja, participe e compartilhe sua fé com os outros. Ao adotar essa prática, você será mais feliz e aumentará a herança que Deus deu para a sua vida, abençoando o mundo. Não é difícil cuidar da herança da identidade adventista que Deus lhe deu. E encare sua identidade como um privilégio, mas também como uma grande responsabilidade. Confie em Deus. Ele cuidará de você e abençoará muitas pessoas através da sua influência, tanto quanto você permitir. Que Deus te abençoe nesse importante propósito.